Eu já tive a oportunidade de criticar algumas decisões e posturas do governo Bolsonaro. Quando eu faço essas críticas, de forma nenhuma, o que eu quero dizer é que seria melhor se a gente estivesse continuando o PT no poder e tal. Inclusive, eu acho que a gente está sofrendo muito hoje no Brasil, inclusive com o Bolsonaro, em grande parte por culpa do PT e, digamos, da safadeza que ele aprontou nos últimos anos do governo em vários níveis. Mas o Bolsonaro tem metido os pés pelas mãos, ele parece governar achando que está na varanda do apartamento dele na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e uma das últimas pérolas dele, e com seu ministro da Educação, foi achar que o curso de Filosofia e Sociologia tem que ser destruído de alguma forma. Eu começaria dizendo, como eu já disse em vários lugares, que eu acho que devia fechar o Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação só atrapalha, só cria burocrata, toma decisões como essa que pode impactar diretamente a compreensão da universidade no seu dia a dia. Por quê? Porque sobe um, toma uma decisão. Antes podia ser alguém do PT, tanto faz. Eu acho que o Ministério da Educação devia acabar, devia ser fechado e a educação devia ficar a cargo, no máximo, dos estados, se não da prefeitura. Dito isso, essa última história do Bolsonaro e do seu ministro da Educação é mais uma prova do que eu falo que devia fechar o Ministério da Educação. Mas me parece que a ideia deles é a seguinte: as humanas estão dominadas pela esquerda, então o que a gente faz? Sufoca as humanas. É mais ou menos como aquela pessoa que entende que para curar o paciente você deve matá-lo de uma vez. E não vai curar o paciente. Só vai. Essa medida do Bolsonaro, como todas as medidas estúpidas que ele tem tomado nessas áreas de costumes e educação, como a censura do comercial do Banco do Brasil, quer dizer, o Bolsonaro parece que acha que ser presidente é ficar criando intriga e fofoca dentro do seu bairro, quando na verdade ele tem um governo na mão. Mas assim, essa medida recente me parece que ela é equivocada. Primeiro porque não dá o resultado que ele quer. Se ele está querendo criar um ambiente de uma percepção de realidade no país que não seja só de esquerda, o que o governo dele deve fazer é justamente estimular a arte, estimular espaços de debate, e quando eu digo espaços de debate, eu quero dizer o seguinte: estimular que a elite econômica brasileira, mesquinha na sua maioria, mesquinha, não acredita em ideias, não acredita em investir em estudo e pesquisa, devia estimular, sim, que os seus parceiros, a elite econômica, incentivasse jovens a se dedicar, incentivassem com grana, botar a mão no bolso, incentivassem que jovens de uma mentalidade mais liberal, que esses jovens pudessem ter espaços de pesquisa, de estudo e se dedicar a estudos como jovens de esquerda têm há muitos anos no país. Esse era o caminho. Não fechar a faculdade de filosofia. Pelo contrário, para além do debate de direita e esquerda, os Estados Unidos, por exemplo, você tem mestrado e doutorado em universidades super importantes de graça. Por quê? Pelo entendimento de que essas áreas são áreas que necessariamente não geram dinheiro, mas que elas precisam ser mantidas, porque elas sendo mantidas é que aí você produz uma reflexão mais inteligente, você produz um pensamento público. Eu gostaria de perguntar para essa moçada aí, Bolsonaro e seu ministro da Educação, de onde vocês acham que veio as pessoas que ajudaram, inclusive, vocês chegarem no poder? No sentido de criticar a esquerda, mesmo que não associado à sua eleição diretamente, mas de onde vocês acham que veio as pessoas que produziram nos últimos tempos aqui no Brasil uma reflexão que não fosse só de esquerda? Das ciências humanas. Ela veio das ciências humanas. É claro que pode ter gente por aí que se diga filósofo e pratique filosofia e não tenha estudado. Mas isso é um outro objeto de discussão e não necessariamente tão óbvio assim. Mas de onde você acha que veio? Veio das faculdades de filosofia, de ciências humanas, de comunicação social, onde pessoas foram construindo um repertório que não era um repertório só de esquerda e produziram a reflexão que levou à possibilidade do país pensar
em algum momento, que talvez uma economia de mercado livre seja melhor para o país do que aquela nhaca de Estado gigantesco que tinha por aí. Então, acho que essa decisão é mais uma decisão equivocada e que só atrapalha o país.